Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 677. Sondagem. Suzu lançou um olhar para Fan Xingjian. Seu fone de ouvido Bluetooth estava sem bateria e ela havia perdido a conexão com o mundo exterior. Isso a deixou um pouco desconfortável. Especialmente depois de ter visto o ataque do pilar de luz de Fan Xingjian que penetrou nos céus, ela se sentiu cada vez mais inquieta. Depois de aguentar por um momento, ela finalmente não aguentou mais e perguntou: "Posso acessar a internet?" Fan Xingjian olhou na direção dela e disse: "Faça o que quiser. Todos os lugares e itens em todo o edifício são gratuitos para você acessar e usar." Um som estrondoso veio de repente de Zhao Yuting. Então, depois de ver os olhares de Fan Xingjian e Suzu, o rosto de Zhao Yuting ficou vermelho quando ela disse: "Estou com fome. Eu não considerei o suficiente nesta área." Fan Xingjian agarrou no ar, e todos os tipos de pratos de comida, englobados por sua vontade marcial, voaram de um restaurante a vários quilômetros de distância. Simultaneamente, Fan Xingjian estalou os dedos e uma pitada de eletricidade foi canalizada de seu dedo. Naquele instante, todo o prédio se iluminou novamente, como se estivesse novamente conectado à eletricidade. Suzu perguntou surpreso: "O que você fez?" "Eu apenas nos forneci eletricidade e uma conexão de rede mais uma vez", respondeu Fan Xingjian casualmente. Com sua vontade marcial de especialista em nível divino, ele foi capaz de entrar profundamente no mundo microscópico. Foi uma tarefa fácil para ele deixar a eletricidade e os sinais elétricos percorrerem o prédio. Uma grande quantidade de comida voou diretamente para o escritório e Fan Xingjian disse: "Peguei isso em um restaurante. Vocês podem ficar com eles." Zhao Yuting foi o primeiro que não aguentou a fome e caminhou até a comida, começando a comer e beber. Fan Xingjian também foi acordado pela série de atividades. Vendo a mesa de comida depois de acordar, ela perguntou: "De onde vieram estes?" Depois que Fan Xingjian explicou mais uma vez, Fan Xingjian assentiu e foi direto comer. Ela e Zhao Yuting não comeram nada por um dia inteiro. Então eles estavam com muita fome. Suzu, por outro lado, deu apenas algumas mordidas antes de trazer um laptop. Ela mal podia esperar para entrar na internet. Então, quando ela viu que suas fotos haviam sido postadas em todos os principais sites, havia uma expressão muito complicada em seus olhos. Depois disso, ela viu que a grande seita radiante havia sido atacada. Isso a fez relaxar um pouco. Mesmo que ela tenha tentado persuadir Fan Xingjian a não atacar antes, isso foi apenas por causa das ordens do General Sun. Ela não sentiu muito sobre o ataque da grande seita radiante. Afinal, essa organização armada já era notória há muito tempo. Eles haviam agredido plebeus em países desenvolvidos em várias ocasiões e eram uma influência terrível. Depois de pensar um pouco, ela abriu o software de mensagens no laptop e digitou seu nome de usuário e senha. Quase no mesmo instante em que ela se conectou, os sons de notificação continuaram tocando. Ding 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 ding. Suzu foi fechando as notificações uma a uma, apenas para perceber que o número de notificações continuou aumentando, chegando a várias dezenas de mil. Estava além dela. Então, ela desistiu de fechar as mensagens e checou apenas algumas mensagens das pessoas de sua lista de amigos. Primeiro, ela olhou para as mensagens de seus pais. Algumas centenas de mensagens foram enviadas para ela, e ela suspirou impotente. Ela estava prestes a respondê-los para que soubessem que ela estava segura quando a imagem de exibição de sua mãe piscou. Suzu recebeu uma nova mensagem. "Olá, sou o General Sun. Seus fones de ouvido Bluetooth estão sem bateria." Suzu ficou atordoada por um momento e, no momento seguinte, seu semblante ficou sombrio. "Onde estão meus pais?" O General Sun explicou. "Eu os tenho sob proteção. Devido à sua situação atual, pode haver muitas pessoas que estão de olho em você e em seus pais." Ao ouvir isso, Suzu se acalmou. Ela sabia que o General Sun não estava errado. Portanto, ela perguntou: "Então e meu irmão mais velho?" No escritório, as sobrancelhas do General Sun franziram.
Ele levantou a cabeça e perguntou: o irmão mais velho de Isushin foi encontrado? Ainda não. Seus colegas e colegas de classe não conseguem encontrá-lo. O que nos preocupa é que ele faça algo fora de nosso controle depois de assistir à transmissão ao vivo. General Sun balançou a cabeça. Continue a procurar. Notifique-me no primeiro instante que você o encontrar. Seu irmão mais velho também está sob nossa proteção. Como é a situação no prédio? Porque as luzes estão acesas. Você ainda consegue acessar a internet? Suzu explicou a situação do lado dela. Seus registros de bate-papo estavam sendo analisados por mais de 100 especialistas. Fan Xingjian tem a capacidade de transformar energias de calor e luz. Parece que isso não é tudo. Ele também é capaz de produzir eletricidade e controlar sinais elétricos. Ele realmente tem habilidades divinas. Não é de admirar que ele ainda possa continuar a transmissão ao vivo, apesar de estar a 1000 metros de altura no céu. O General Sun perguntou: já que ele pode controlar sinais elétricos, isso significa que ele é capaz de descobrir até mesmo os registros de bate-papo entre nós e Isushin? Um especialista levantou os óculos e disse: não temos certeza. Não temos ideia de como ele controla os sinais elétricos. Mesmo se você for o gerente de um cibercafé, não poderá verificar constantemente todos os registros de bate-papo. No entanto, se você for um roteador, poderá conhecer as trocas entre cada sinal elétrico. No momento, não temos certeza se Fan Xingjian é um roteador ou gerente de um cibercafé. O General Sun deu sua ordem friamente. Antes de termos certeza se Fan Xingjian pode verificar isso, toda a comunicação através das redes é proibida no centro de comando. Todas as interações só podem ser por meio de fala e escrita. Nesse momento, Song Lili entrou. Os 10 bilhões em dinheiro estão prontos. O General Sun assentiu e disse: vai e faça seus preparativos. Diga a ele nossas condições. Se ele concordar com elas, estamos dispostos a dar a ele os 10 bilhões em dinheiro. Enquanto o General Sun falava, ele se levantou. Então ele olhou para Song Lili com uma expressão solene e disse: Song Lili, espero que você entenda que esta preocupação é dos interesses e da segurança do país. É um momento importante para o futuro de milhões e milhões de cidadãos. Espero que você possa colocar os interesses do país acima de tudo. Song Lili sorriu. Isso é claro. No momento seguinte, Song Lili deixou o escritório com um sorriso confiante. Em apenas 6 horas, com o apoio de Fan Xingjian, ela desfrutou do direito de estar acima de todos os outros, sendo capaz de mobilizar dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas e movimentar 10 bilhões em fundos. Essa sensação de estar no topo e desfrutar de grande poder era muito inebriante. Tanto o rosto quanto o corpo dela estavam levemente corados de excitação, e até a parte inferior do corpo parecia um pouco molhada. Simultaneamente, quando a comida entrou no estômago de Song Lili e depois fluiu para todas as partes de seu corpo através da corrente sanguínea, os vírus acordaram instantaneamente. Eles eram como um bando de demônios que não podiam ser vistos a olho nu, movendo-se no corpo de Song Lili, como se estivessem patrulhando seus próprios territórios. A grande quantidade de vírus finais que foram criados pelas forças militares dos Estados Unidos estendeu-se para as linfas, vasos sanguíneos, nervos e cérebro de Song Lili. Eles espreitavam em seu corpo, sem realmente agir. A partir de agora, enquanto as forças militares dos Estados Unidos desejassem, elas só precisavam enviar um sinal para poder matar instantaneamente Song Lili. Da mesma forma, desde que estivessem dispostos, eles seriam capazes de espalhar diferentes vírus por meio de fluidos corporais, contato corporal ou até respiração. A várias dezenas de quilômetros de distância, um homem de meia idade com cabelos dourados e olhos azuis estava na varanda de um escritório com seu assistente de confiança ao lado dele. Ele olhou para o prédio da Fantian Corporation no céu e seus olhos se estreitaram como se houvesse uma luz fria brilhando neles. Seu assistente disse um pouco preocupado: Senhor, não temos que relatar isso à gerência. O homem de meia idade com cabelos dourados e olhos azuis disse friamente:
Não vou correr nenhum risco que possa potencialmente divulgar nosso plano. Além disso, a China tem muita vantagem nesse assunto. Já estamos muito atrás e não podemos continuar esperando. Se esperarmos até que a administração tome uma decisão, teremos perdido a oportunidade. Enquanto falava, ele exalava uma disposição que era como um herói solitário, como os heróis dos filmes americanos que fazem esforços vigorosos para mudar a situação e salvar o mundo. Seu assistente perguntou preocupado, mas e se irritarmos a outra parte? O homem de cabelos dourados não respondeu, mas sua mente estava cheia de intenção de matar. Todas as partes relevantes serão executadas imediatamente. A menos que suas habilidades e conhecimento possam permitir que ele entenda a verdade, ninguém será capaz de descobrir o que aconteceu. Afinal, são apenas algumas doenças terminais e todos podem adoecer. Um poder deste nível deve estar nas mãos dos Estados Unidos. Se algumas vidas devem ser sacrificadas para isso, ainda será necessário. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 678, Rastreamento John Soros, um agente sênior da CIA dos Estados Unidos. Ele assumiu papéis importantes em muitas instâncias nas operações externas dos Estados Unidos, alcançando méritos notáveis. Pode-se dizer que John Soros é um dos asas da CIA. No entanto, ele cometeu um grande erro há um ano. E foi somente depois que seu superior lutou muito para defendê-lo que ele foi despachado para a filial aqui. Desde então, ele vivia uma vida de boates e cercava-se de belas damas. Apesar disso, a aparição de Fan Xingjian apresentou a ele uma oportunidade sem precedentes. Um poder pessoal tão aterrorizante. Nenhum país neste mundo será capaz de tolerá-lo. Os cantos dos lábios de John Soros se curvaram em um leve sorriso. Mesmo que Fan Xingjian percebesse algum tipo de anormalidade, seria fácil para nós transferir a culpa para os chineses por algo assim. Quando isso acontecer, enviaremos pessoas para se comunicar com ele. Isso pode ter um efeito maior e melhor. Simultaneamente, ele ligou o computador e operou o mouse e o teclado, então muitas janelas foram abertas uma após a outra. Uma quantidade enorme de dados foi exibida na tela, incluindo a temperatura corporal de Song Lili, batimentos cardíacos, nível de saturação de oxigênio, pressão arterial e muito mais. Havia também um ponto piscando no mapa que representava a localização de Song Lili. Com base no nanorastreador em seu corpo, ele seria capaz de rastrear sua posição a qualquer momento. Em termos de tecnologia, mesmo que os chineses trabalhassem duro por 100 anos, eles ainda não seriam páreo para nós. Em outro lugar, a carona de Song Lili havia chegado ao local vazio sob o prédio da Fantian Corporation. Quase no mesmo momento em que ela chegou, uma força invisível envolveu Song Lili, e ela voou no ar com Zhuoxi, chegando ao prédio da Fantian Corporation. Sentindo a sensação emocionante de voar no ar, o coração de Song Lili palpitou e sua frequência respiratória aumentou. Sua admiração e respeito por Fan Xingjian ficaram ainda mais fortes. Isso pode realmente ser o poder de Deus. Um breve momento depois, ela chegou antes de Fan Xingjian. No momento, Song Lili havia voltado ao seu traje habitual, vestindo um blazer branco com um vestido preto curto por dentro, que realçava as curvas de seus seios e revelava seu par de pernas esguias e longas. Ela usava um par de saltos altos que davam uma forte sensação de sensualidade que era exclusiva de uma mulher de carreira. Quase no mesmo momento de sua aparição, o canal de transmissão ao vivo entrou em alvoroço novamente. Aquela beleza está aqui de novo. Ela chegou tão tarde. Será que ela tem que servir boas fang? Porra, não consigo reconhecê-la agora que ela está com tantas roupas. Song Lili disse, podemos fazer o que você pediu, mas vamos conversar depois de desligar a transmissão ao vivo. Não. Não desligue a transmissão ao vivo. Meu colega de classe tem câncer em estágio 4 e deseja apenas assistir à transmissão ao vivo. Por favor, não desligue. No entanto, Fan Xingjian sabia o que os governos da Terra estavam pensando. Eles provavelmente não estavam dispostos a transmitir ao vivo a negociação das condições. Portanto,
Ele magnanimamente desligou a transmissão ao vivo, e o canal de transmissão ao vivo ficou preto instantaneamente. Fan Xingjian disse a Song Lili: está feito. Vá em frente e diga-lhes as condições que vocês têm. Song Lili deu uma olhada cuidadosa em Fan Xingjian e disse: a primeira coisa é o problema com o prédio da Fantian Corporation. O governo espera que você possa abaixar o prédio e interromper a transmissão ao vivo. Forneceremos a você uma nova residência, e nossa única esperança é que você não atraia muita atenção da sociedade no futuro. Eu entendo seus sentimentos. Fan Xingjian assentiu. Mas meu objetivo é atrair a atenção do mundo inteiro. Portanto, não posso concordar com essa condição. Song Lili tentou falar como se estivesse do lado de Fan Xingjian. Então, quando ela ouviu isso, ela acenou com a cabeça e disse: essa condição deveria ser eles tentando testar você. O que o governo realmente quer é a tecnologia e os meios que você usou para atacar a grande seita radiante. A arma que você usou e os princípios por trás disso. Será melhor se você puder fornecer isso a eles e garantir que nunca usará esse tipo de ataque contra o governo da China. Sem problemas, disse Fan Xingjian ao entregar a Song Lili um drive USB. Então ele continuou: este é o método de cultivo do nosso universo. Não será capaz de cultivar. Havia alguns conjuntos de técnicas de nutrição, técnicas de treinamento, bem como os primeiros métodos de transição na unidade USB. Embora possam ser simples, não havia partículas de éter neste mundo, e as estruturas físicas básicas não eram partículas físicas, mas átomos. Em um mundo como este, provavelmente não seria possível obter nenhum resultado em seu cultivo. No entanto, Song Lili olhou para esta unidade USB agitadamente, sem ouvir o que Fan Xingjian disse mais tarde. Ao lado, Suzu, Fan Xingjian e Zhao Yuqing também olharam para Fan Xingjian com grande espanto. Eles nunca esperaram que Fan Xingjian entregasse essas coisas tão generosamente. Para eles, esta unidade USB era um manual secreto incrível. Além disso, o governo esperava apenas obter a tecnologia que Fan Xingjian havia usado para atacar a grande seita radiante. Isso foi como Ouyang Feng forçando Gojing a entregar o manual dos 9 Yin, mas Gojing acabou entregando o método de cultivo para o relâmpago. 2. Uma imagem de exibição no QQ3 piscou mais uma vez. Era o General Sun entrando em contato com Suzu. Song Lili levantou as condições com Fan Xingjian. Suzu respondeu: ela tem. Não há problema em derrubar o prédio. Mas Fan Xingjian deu a Song Lili um drive USB. Ele disse que contém os métodos de cultivo de seu mundo. O General Sun acenou com a palma da mão agitadamente, e até mesmo seu rosto corou com agitação. No entanto, Song Lili ficou atordoada por um momento antes de dizer: Senhor, na verdade não há necessidade de você entregar uma coisa tão preciosa. Eles estão pedindo preços altíssimos. Você só precisa dar a eles algumas das tecnologias do seu universo. Ouvindo as palavras que Suzu repetiu, o General Sun bateu na mesa ferozmente, e a intenção de matar pareceu brilhar em seu rosto. Este traidor do país deveria ser morto. No entanto, Song Lili se colocou completamente do lado de Fan Xingjian. Ela tentou persuadir Fan Xingjian a dar apenas um pouco das coisas. Se as coisas que você dá agora são muito boas, você vai acabar tendo que desembolsar muito mais no futuro nas negociações. Vai ser mais difícil negociar. As apresentações de Suzu, General Sun e Song Lili foram todas apresentadas logo antes de Fan Xingjian. Sua vontade marcial fluiu livremente pelos circuitos elétricos e pela rede, permitindo que ele visse tudo com muita clareza. No entanto, Fan Xingjian parecia estar assistindo a um show, não afetando nenhuma das operações. Ele sorriu, balançou a cabeça e disse: não importa. Você pode simplesmente dar isso a eles. Não há como eles cultivarem com este método neste universo. Song Lili assentiu. Embora Fan Xingjian tenha dito isso, suas mãos ainda tremiam quando ela recebeu a unidade USB, sentindo-se um pouco animada. De repente, o rubor em seu rosto aumentou tremendamente e, com um gemido, ela desmaiou.
Fan Xingjian ficou um pouco atordoado. Então ele viu o laptop próximo a ele piscar e uma janela se abriu. Olá, Fan Xingjian. Invadir meu computador? Os cantos dos lábios de Fan Xingjian se curvaram em uma sugestão de sorriso. Quem é você? Ao mesmo tempo, sua vontade marcial já estava rastreando os sinais da rede. O agente John sorriu, olhando vagarosamente para uma janela ao lado de sua tela que exibia os vários dados sobre o corpo de Song Lili. Ele sorriu e digitou: Você não precisa saber quem eu sou. Você só precisa saber que sua vida agora está em minhas mãos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 679. Fuja entre as janelas que foram abertas no monitor. Todos os tipos de dados sobre o corpo de Fan Xingjian estavam sendo listados. O corpo de Fan Xingjian neste universo era apenas um que ele havia criado casualmente. Ele ainda mantinha a estrutura básica do corpo humano. Então os vírus invadiram seu corpo muito rapidamente e se propagaram em alta velocidade em um curto período de tempo. Você vê a senhora ao seu lado. Eu implantei vírus granulados genéticos 1. Uma arma genética como esta possui um poderoso contágio que é resistente a drogas. Além disso, pode ser controlado remotamente. Desde que eu esteja disposto, posso tirar a vida dela a qualquer momento. E durante o período em que você esteve em contato com ela, os vírus também infectaram seu corpo. Embora a arma genética, recém-criada pela Diretório de Ciência e Tecnologia da CIA da América, tivesse uma grande proeza, ela só poderia sobreviver por no máximo 48 horas depois de sair da placa de Petri. Portanto, Johnny precisava obter os maiores benefícios de Fan Xingjian nessas 48 horas. Johnny continuou a digitar. Portanto, contanto que eu deseje, posso fazer a mesma coisa com seu corpo agora. Em Moscou, a capital da Rússia, em um lugar coberto de gelo e neve o de Fan Xingjian será lentamente permeado de um único computador. Ele viu um homem olhando para uma tela com as mãos na parte inferior do corpo, movendo-se para cima e para baixo rapidamente. HMMM. Máquinas controladas remotamente. Usando outros computadores como um servidor de salto. Fan Xingjian não pensou muito nisso e sua vontade marcial foi transmitida na velocidade da luz. Ele foi capaz de circular várias vezes ao redor do globo em um único segundo. Cada salto que ele dava durava 0,001 segundo e, para encontrar o lugar certo, bastava atrasar um pouco o tempo. Pensando nisso, sua vontade marcial fluiu pelos cabos de rede. Por outro lado, os olhos de Fan Xingjian, que estava no prédio da Fantian Corporation, continuaram se movendo. O teclado de seu laptop parecia ser empurrado para baixo por uma força invisível, saltando incessantemente. E daí? Vendo a resposta de Fan Xingjian, John bufou e disse: Parece que você ainda não entende sua situação. Enquanto John enviava algumas ordens, Fan Xingjian instantaneamente sentiu sua respiração acelerar e seu batimento cardíaco palpitar. Olhando para os números que mudavam na tela, John continuou a digitar: Seu corpo é muito forte, a ponto de você poder se tornar um competidor olímpico. Mas como está agora? Você está sentindo que sua respiração está acelerada? Sente-se abafado, como se não conseguisse respirar direito. Fan Xingjian respondeu: Está tudo bem. Isso é tudo? John sorriu friamente. Não é um bom hábito segurá-lo à força. Vamos conversar novamente em outro minuto. Ele decidiu ensinar uma boa lição a Fan Xingjian. Enquanto falava, ele enviou suas ordens novamente para a arma genética. Naquele instante, o fígado e os pulmões de Fan Xingjian começaram a se deteriorar. Seu sistema nervoso foi obstruído. Seu nível de proteína no sangue diminuiu e um pouco de sangue escorria dos cantos de seus lábios. Ele sentiu ondas de dor intensa por todo o corpo. Claro, esse pouco de dor não era nada para Fan Xingjian. Pelo contrário, sua vontade marcial se movia e buscava em direções opostas às ondas eletromagnéticas que se espalhavam no ar. Em seguida, encontrou uma estação de transmissão de sinal de pequena escala. É essa coisa que está enviando sinais e controlando as armas genéticas em meu corpo. Simultaneamente,
O corpo inteiro de Fan Xingjian se despedaçou e, quando se remontou novamente, recuperou sua saúde. Johnny estava olhando para a tela do começo ao fim. Quando ele viu que os órgãos internos de Fan Xingjian começaram a se deteriorar e que havia sangramento interno, os cantos dos lábios de Johnny não puderam deixar de se curvar. No entanto, no momento seguinte, quando ele viu que todos os dados do corpo de Fan Xingjian haviam se tornado zero, ele levou um grande choque. O que está acontecendo? Ele está morto. Caramba! Johnny imediatamente enviou uma mensagem. Você ainda está aí? Sim. Acho que já me livrei da influência da arma genética em meu corpo. Os olhos de John se estreitaram e ele imediatamente enviou sinais de controle mais uma vez. Ao mesmo tempo, a vontade marcial de Fan Xingjian, que se reuniu em torno do transmissor de sinal, imediatamente se moveu pela rede e chegou a um escritório localizado no norte da China. Em outro lugar, a vontade marcial de Fan Xingjian chegou ao porão subterrâneo no sul da China, seguindo as mensagens de palavras saltadas dos computadores controlados remotamente. Não havia mais máquinas controladas remotamente aqui, e todas as mensagens escritas vieram deste lugar. No entanto, porque o local que controlava a arma genética e o local que enviava as mensagens eram duas áreas completamente diferentes. No escritório no norte, a vontade marcial de Fan Xingjian se transformou em uma figura humana e, com um aceno de mão, a cadeira do escritório virou-se para encará-lo. Um homem de meia idade estava sentado ali com uma expressão de horror no rosto. Sua boca foi fechada com fita adesiva e suas mãos foram coladas no mouse. Havia explosivos amarrados ao seu corpo e ele usava um par de óculos Smart 2. No porão subterrâneo no sul, Fan Xingjian subiu logo antes do computador. Uma jovem estava sentada ali apavorada. Ela também estava usando um par de óculos inteligentes. Os clones de Fan Xingjian, que estavam localizados no sul e no norte, respectivamente, pegaram os óculos ao mesmo tempo. Ele podia ver fileiras de palavras piscando nos óculos inteligentes. Eram claramente ordens para este homem e esta senhora controlarem os computadores e enviarem mensagens de chat. Claramente, alguém os sequestrou e os ameaçou para fazer essas coisas. Assim que Fan Xingjian pegou os óculos inteligentes, as palavras apareceram nos óculos. Fim de jogo. Um estrondo alto soou. Os explosivos no homem e na senhora foram acionados simultaneamente, e faíscas voaram de seus corpos, quase instantaneamente querendo explodir ambos os corpos em pedacinhos. No entanto, no instante em que os explosivos foram detonados, a vontade marcial de Fan Xingjian já havia envolvido os dois na velocidade da luz. Depois que os explosivos foram detonados, as chamas subiram no ar e os computadores, mesas de escritório e paredes ao redor acabaram em um estado patético. No final, o homem e a senhora ficaram com a boca cheia de sangue. Embora Fan Xingjian tivesse protegido os dois na velocidade mais rápida possível, os explosivos foram presos diretamente em seus corpos e explodiram instantaneamente. Os tremores intensos daquele instante ainda os infligiram com ferimentos graves, e ambos foram nocauteados. Eles provavelmente teriam que ficar hospitalizados por muito tempo para poderem se recuperar. Ao mesmo tempo, no prédio da Fantian Corporation, a pele de Song Li começou a estourar em feridas purulentas e ela jorrou grandes bocados de sangue. Fan Xingjian franziu a testa e envolveu em sua vontade marcial. Ele então começou a regenerar o corpo ferido de Song Li. No entanto, como a vontade dela era de um humano comum, não havia como ele destruir completamente o corpo dela e depois regenerá-lo. Ela morreria imediatamente se ele fizesse isso. Então, ele só poderia regenerar o corpo dela pouco a pouco. Simultaneamente, o verdadeiro John Soros estava assobiando enquanto já saía de um prédio, que ficava a várias dezenas de quilômetros do prédio da Fantian Corporation. Recordando a série de ações anteriores, ele suspirou e seu coração bateu um pouco mais rápido. Que cara assustador! E pensar que ele pode atacar diretamente passando pelas redes. Felizmente eu não controlei esta operação pessoalmente e, em vez disso, sequestrei dois transeuntes para fazer o trabalho em meu nome.
Ele virou a cabeça, olhou para o prédio giratório da Fantian Corporation e sorriu friamente. No entanto, não importa o quão forte você seja, você ainda acabou comendo poeira. Mas pensar que esse cara é imune a armas genéticas. Vou ter que tentar outros métodos da próxima vez. Enquanto pensava nisso, ele entrou em um carro pequeno e saiu, dirigindo para a rodovia. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 680, grande impacto neste momento. John estava se sentindo muito orgulhoso de si mesmo. Contando com sua inteligência e elementos da sociedade moderna, ele conseguiu enganar um poderoso especialista que tinha poder divino. A outra parte provavelmente ainda não tinha ideia de qual influência o havia atacado. John primeiro sequestrou duas pessoas e depois ameaçou suas vidas e as vidas de suas famílias. Ele fez os dois se comunicarem com Fan Xingjian e controlar a arma genética de longe através do uso de computadores controlados remotamente e um transmissor de sinal em pequena escala. Enquanto ele, por outro lado, controlava os dois enviando mensagens por meio dos óculos inteligentes. No instante em que os explosivos fossem detonados, não apenas os óculos inteligentes seriam destruídos, mas também todos os registros neles contidos. Até o laptop que ele usou para enviar mensagens se autodestruiria. Além disso, esta operação também utilizou os meios especiais de criptografia da CIA. Portanto, mesmo que os dados fossem recuperados, a outra parte provavelmente não conseguiria decifrá-los. Claro, pode haver muitas falhas deixadas para trás nos detalhes, mas quando Fan Xingjian chegasse a eles, John já estaria fora da China. Ele não apenas conseguiu sondar as múltiplas habilidades de Fan Xingjian nessa batalha, mas também conseguiu semear a semente da desconfiança entre Fan Xingjian e o governo da China. Pensando nisso, seu polegar direito pressionou o celular, e as informações detalhadas dessa batalha foram enviadas ao quartel-general da CIA do ZOA através da rede secreta que a própria CIA havia criado. Depois de completar tudo isso, John sentiu-se cada vez mais orgulhoso de si mesmo. No entanto, naquele momento, o carro em que John estava tremeu ferozmente e voou para o céu. O que? No momento seguinte, a figura que fez inúmeras pessoas tremerem de horror apareceu de repente, flutuando bem diante de John. John ficou um pouco atordoado com a aparição repentina de Fan Xingjian. Então, ele sorriu e disse: Sr. Fang, o que você tem comigo? Não há necessidade de manter o fingimento, disse Fan Xingjian com indiferença. No processo de restauração do corpo de Song Lili, também reconstruí toda a comida que ela comeu nas últimas 6 horas e descobri onde você plantou o veneno. Em seguida, examinei todas as gravações das câmeras de segurança dos bancos, lojas de conveniência, rodovias e cruzamentos para este período de tempo e conseguiu encontrá-lo. Você pode deixar que outros cuidem de todo o trabalho, com exceção do plantio da arma genética. Você não se sentiu à vontade para deixar outra pessoa cuidar disso. Além disso, antes de vir para cá, pesquisei todas as informações sobre sua entrada pelas fronteiras da China, bem como as informações de sua identidade falsa. Realizei uma pesquisa de reconhecimento de imagem com base em sua foto e encontrei algumas outras informações também. Você é dos Estados Unidos, certo? CIA. FBI BSOANESA. John sorriu amargamente em seu coração, mas sua expressão ainda parecia que ele era ignorante. Eu não sei do que você está falando. Fan Xingjian sorriu, levantou uma de suas mãos e a luz branca da espada começou a piscar. O Pentágono ou a Casa Branca, faça sua escolha. O semblante de John empalideceu. Eu não sei do que você está falando. De acordo com as informações que coletei online, tanto o Pentágono quanto a Casa Branca são prédios importantes nos Estados Unidos, certo? Se você ainda não falar a verdade, vou destruir esses dois prédios. John ficou chocado e a fúria brilhou em seus olhos. Você sabe o que está dizendo? Você vai declarar guerra ao país mais forte deste planeta. Fan Xingjian balançou a cabeça. Não haverá guerra. Será simplesmente um massacre. Enquanto ele falava, um feixe de pilar de luz subiu no ar e disparou em direção à lua no céu. John gritou,
Não. Fan Xingjian continuou a perguntar, de onde você é? John tinha uma expressão extremamente abatida. Ele olhou para Fan Xingjian com um olhar cheio de intenção de matar e fúria. Onde você atacou? A Casa Branca. O lugar deveria estar em ruínas agora. Fan Xingjian sacudiu as unhas com indiferença. A luz da espada mais uma vez cintilou em suas mãos. Vou perguntar uma última vez. CIA. João berrou. Eu sou John Soros da CIA. Isso é o suficiente. A operação de hoje foi apenas eu agindo por conta própria. No entanto, você pagará o preço por suas ações hoje. Claro, Fan Xingjian não havia realmente destruído a Casa Branca. Ele não tinha o hábito de conduzir massacres imprudentes. Depois de confirmar mais uma vez que John realmente havia feito tudo isso sozinho, Fan Xingjian não continuou matando. No entanto, às 7 horas. No dia seguinte, quando o diretor da CIA entrou no escritório, viu o cadáver de John Soros cuidadosamente colocado em sua mesa com uma fileira de palavras inscritas ao lado dele. Não me provoque. Uma reunião de emergência foi imediatamente convocada dentro da CIA e os Estados Unidos entraram em um estado de semi-guerra. Imperdoável. Ele está desafiando a dignidade dos Estados Unidos, desafiando a influência mais forte neste planeta. A verdade é que meios regulares são inúteis contra a Fan Xingjian. Precisamos de novas armas. As armas que tínhamos no passado eram todas direcionadas a arsenais, fortalezas e todos os tipos de alvos de grande escala. Não temos experiência para lidar com essas forças pessoais. Mobilize todos os recursos e monte uma pequena equipe que lide especificamente com Fan Xingjian. Ninguém pode escalar as cabeças dos Estados Unidos, nem mesmo Deus. A China desconhecia tudo isso. Eles ainda estavam submersos na emoção do drive USB. Então veio o segundo pedido de Fan Xingjian. O general Sun franziu a testa e disse, procurar por pessoas com poderes extraordinários. Song Lili assentiu. Isso mesmo. Xingjian espera que o governo possa mobilizar todos os seus esforços para procurar quaisquer humanos dentro do país que possuam poderes extraordinários. Fan Xingjian não planejava esperar passivamente. Ele continuou a procurar informações sobre poderes extraordinários online, ao mesmo tempo em que notificava o governo para ajudá-lo a procurar pessoas com poderes extraordinários. Ele também se conectou ao canal de transmissão ao vivo mais uma vez. Na transmissão ao vivo, Fan Xingjian caminhava lentamente em um enorme parque verde. O público havia sido evacuado e o parque agora estava cercado por inúmeros militares. Fan Xingjian passeava no parque e, no terreno verde atrás dele, havia mais de 10 bilhões de dólares em dinheiro colocado bem atrás dele. Porra, tanto dinheiro? Isso é real. De onde veio tanto dinheiro? Se eles estão todos em renminbi, então existem pelo menos vários bilhões lá. A grande beldade apareceu novamente. Ela também está muito bonita neste traje de escritório. Irmão Delay, você está atrasado de novo. Assim que a tela se encheu de comentários mais uma vez, Fan Xingjian disse calmamente, quando entrei online, vi uma história em quadrinhos em seu mundo chamada Dragon Ball. Droga, quem diabos contou ao irmão Fang sobre Dragon Ball? Vou tirar uma foto da lua primeiro. Vamos nos despedir da lua. Caramba, não pode ser sorteio para destruir cidades, certo? Fan Xingjian continuou, vocês ainda se lembram do seu Gami 2? No momento seguinte, o mundo inteiro entrou em frenesi mais uma vez. Derrote-me, mate-me e esses 10 bilhões serão seus. Não há condições, nem pedidos. Você pode usar qualquer arma no meio. Estarei esperando no prédio da Fantian Corporation. Contanto que qualquer um de vocês seja capaz de me matar, esses 10 bilhões aqui serão seus. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.